Você vai cobrar 340 mil dólares por este projeto? Ou está demitida? Blake Harrison estava parado na porta do meu escritório, com os braços cruzados e o rosto vermelho de raiva, daquele tipo que vem de alguém que nunca ouviu um não. Levantei os olhos da mesa, onde revisava a proposta para a Quantum Dynamics, nosso maior cliente, responsável por 40% da nossa receita anual. O mesmo cliente que eu havia conquistado há 8 anos. O mesmo cliente que confiava plenamente em mim. O custo do projeto é de 185 mil dólares, eu disse com calma. É o que o escopo exige. É isso que estou cobrando. O cliente tem um orçamento aprovado de 350 mil dólares. Eles esperam pagar esse valor. Estamos deixando de ganhar dinheiro. Estamos cobrando de forma justa. Há uma diferença. Blake entrou no meu escritório e fechou a porta atrás de si. Seu perfume era caro. Seu terno era sob medida. Tudo nele transmitia a imagem de um novo rico tentando parecer alguém tradicional. Ele havia herdado a Harrison Consulting do pai 3 anos antes. Nesse período, ele destruiu aos poucos tudo o que o antigo dono havia construído com base na integridade. Audrey, eu não estou pedindo. Estou mandando. Ajuste a proposta para 340 mil dólares, ou encontrarei alguém que faça isso. Levantei-me devagar e encarei-o. Então você vai precisar encontrar outra pessoa, porque eu não vou enganar um cliente que confia em mim há 8 anos. Isso faz parte do jogo. Não, isso é fraude. E quando a Quantum descobrir, e vai descobrir, vai nos processar até a falência e arrastar outros clientes junto. Blake cerrou os dentes. Você está demitida, com efeito imediato. Arrume suas coisas e saia até o fim do expediente de hoje. Ele se virou e saiu, deixando a porta aberta. Vi algumas cabeças surgindo por cima das divisórias. Todos tinham ouvido. Fiquei parada por exatamente 10 segundos, com o coração acelerado. Depois me sentei novamente e abri o laptop. Se Blake queria jogar, eu jogaria melhor. Abri minha lista de clientes. 37 contas. Eu mesma havia trazido 28 delas. Elas não tinham vínculo com a Harrison Consulting. Tinham vínculo comigo. Comecei a ligar. Antes de contar o que aconteceu depois, se histórias sobre integridade nos negócios e sobre defender o que é certo te interessam, considere se juntar à nossa comunidade. Estamos rumo a 60 mil inscritos. Seu apoio é essencial para continuarmos compartilhando histórias reais e fictícias de pessoas que escolheram princípios em vez de salários. Meu nome é Audrey Vance. Aos 36 anos, eu era vice-presidente sênior de relacionamento com clientes na Harrison Consulting, uma empresa de consultoria de gestão focada em eficiência operacional para companhias da Fortune 500. Cresci em uma família de classe média em Ohio. Meu pai era eletricista sindicalizado. Minha mãe, professora do ensino fundamental. Eles não eram ricos, mas tinham o que realmente importa: integridade, ética de trabalho e respeito pelas pessoas. Meu pai sempre dizia: sua reputação se constrói aos poucos e pode ser destruída muito rápido. Ele já tinha visto muitos empreiteiros economizarem em materiais e mão de obra, cobrarem valores abusivos e entregarem um serviço ruim. Ganhavam dinheiro rápido e perdiam tudo quando a reputação desmoronava. Essa lição moldou minha carreira inteira. Construí relações baseadas na confiança. Nunca prometi mais do que podia cumprir. Nunca cobrei além do justo. Quando eu dizia que um projeto custaria 185 mil dólares, era esse o valor. Quando dizia que entregaríamos na sexta, entregávamos antes. É por isso que meus clientes ficaram comigo por anos. É por isso que me indicavam. Foi assim que ampliei a carteira da Harrison Consulting, de 12 para 37 contas em 8 anos. E foi exatamente por isso que a exigência de Blake Harrison me deixou indignada. A primeira ligação foi para Jonathan Wright, CEO da Quantum Dynamics. Audrey. A voz dele era calorosa. Estava revisando sua proposta. Está consistente, como sempre. Jonathan, preciso te contar algo, mas preciso que mantenha isso em sigilo por algumas horas. O tom dele mudou imediatamente. O que aconteceu? Acabei de ser demitida da Harrison Consulting. Silêncio.
Demitida? Por quê? Respirei fundo. Blake Harrison me pediu para aumentar sua proposta de $185 mil para $340 mil. Quando recusei, ele me demitiu. Ele queria cobrar isso da gente? Isso é quase o dobro. Eu sei. Eu não faria isso. Então eu saí. Para onde você vai? Ainda não sei, mas achei justo te avisar. Jonathan ficou em silêncio por um instante. A lealdade da Quantum é com você, Audrey. Você já nos fez economizar milhões. Confiamos em você. Me mantenha informada. Desliguei e liguei para Christina Park, diretora financeira da Apex Technologies. Audrey, como está minha consultora favorita? Christina, tenho novidades. Estou saindo da Harrison Consulting hoje. Expliquei a situação de forma resumida. Ela ouviu tudo em silêncio. Então Blake é um incompetente e desonesto. Entendi, disse ao final. Quando você decidir seu próximo passo, me avise. Vamos avaliar a continuidade do nosso trabalho com você. Terceira ligação. Quarta. Quinta. Às 15 horas, eu já tinha falado com 18 clientes. 16 demonstraram interesse em continuar comigo, sujeitos à formalização dos contratos. Comecei a calcular rapidamente. Aquelas 16 contas representavam cerca de $8.2 mil em faturamento anual. O telefone do escritório tocou. Ramal interno. Ignorei. Depois, meu celular. Blake. Atendi. Sim? O que você acha que está fazendo? Organizando minhas coisas. Você pediu que eu saísse hoje. Christina Park acabou de me ligar dizendo que está rescindindo o contrato. Você contou para ela? Eu apenas informei que estava saindo. Ela entendeu a situação por conta própria. Você está sabotando a empresa. Estou comunicando minha saída. Se eles decidirem sair, isso é uma decisão deles. Você assinou um acordo de não concorrência. Abri minha própria empresa e, segundo orientação jurídica, a cláusula pode não se aplicar neste caso, mas isso ainda dependeria de análise legal. Eu conseguia ouvir a respiração dele, pesada. Se você tirar meus clientes... Eles são clientes da empresa, mas o relacionamento é comigo. Eu os trouxe, gerenciei as contas e construí a confiança deles. É por isso que estão escolhendo sair. Desliguei. Às 15h45, a porta se abriu com força. Blake entrou acompanhado de 2 seguranças e Walter Chain, advogado da empresa. Senhora Vance, disse Walter de forma formal. Precisamos que entregue seu laptop e seu celular imediatamente. Levantei os olhos da caixa que eu estava organizando. Meu celular pessoal? Qualquer dispositivo que possa conter informações da empresa. Meu celular é pessoal. O laptop pertence à empresa e eu já pretendia devolvê-lo ao sair. Fechei o computador, tirei da tomada e o entreguei. Blake o puxou da minha mão. Verifique o histórico de chamadas dela, disse de forma ríspida para Walter. Ela passou o dia inteiro ligando para clientes. No meu celular pessoal, respondi com tranquilidade, ao qual você não tem qualquer direito legal de acesso. Se você usou informações confidenciais de clientes, eu não usei nada indevido. Eu não utilizei nenhuma informação confidencial da empresa. Apenas entrei em contato com clientes com quem já tinha relacionamento profissional ou cujos dados são públicos. O rosto de Blake estava cada vez mais vermelho. Você ligou para eles, fez com que fossem embora. Eu apenas informei sobre minha saída. Qualquer decisão tomada pelos clientes foi independente e dentro dos termos contratuais. Walter levantou a mão. Sr. Harrison, por favor, deixe-me conduzir isso. Ele então se voltou para mim. Senhora, Vance, a senhora utilizou recursos da empresa para entrar em contato com clientes após a sua demissão? Usei meu telefone pessoal para tratar de assuntos pessoais. A senhora incentivou os clientes a rescindirem seus contratos com a Harrison Consulting?
Eu apenas informei que estava saindo e que eles deveriam acompanhar com atenção a gestão das contas dali em diante. Cada cliente tomou sua própria decisão. Blake deu um passo à frente. Você se acha muito esperta. Acredita que pode sair daqui e levar tudo o que eu construí? Tudo o que você construiu? Eu fui responsável por 75% da receita atual desta empresa. Eu cuidei dos principais relacionamentos com clientes. Você herdou uma empresa do seu pai e passou 3 anos desmontando o que ele levou décadas para construir. Saia daqui, disse Blake em tom baixo e ameaçador. Saia agora mesmo. Eu já estava indo. Peguei minha caixa e caminhei até a porta. Ao passar por ele, Blake segurou meu braço. Isso não acabou. Olhei para a mão dele no meu braço e depois para o rosto dele. Você deveria me soltar. Há pessoas vendo, e isso pode ser interpretado como agressão. Eu já estava no estacionamento quando ouvi passos apressados atrás de mim. Helena Rodrigues me alcançou, levemente sem fôlego. Audrey, espera. Parei e me virei. Helena, se o Blake te vir falando comigo, não me importo. Várias pessoas do escritório também já não se importam. Ela olhou para o prédio. Eu ouvi tudo. O andar inteiro ouviu. E quero que você saiba que, seja qual for o seu próximo passo, eu quero participar. Helena? Estou falando sério. Estou procurando uma saída desde que Blake assumiu. Antes que eu pudesse responder, as portas do prédio se abriram. Blake saiu falando ao telefone. Ele nos viu e estreitou os olhos, encerrou a ligação e veio na nossa direção. Rodrigues, volte para dentro. Agora. Helena não se mexeu. Estou no meu intervalo. Não me interessa. Você não deve manter contato com a Sra. Vance. Estamos em um estacionamento público conversando. Tenho quase certeza de que isso não tem problema. Entre, ele insistiu. Precisamos redistribuir as contas da Audrey imediatamente. Você vai assumir a Quantum Dynamics. Helena arqueou as sobrancelhas. Eu? Não conheço os detalhes da operação deles. Então aprenda. A proposta precisa ser enviada até o fim da semana. Que proposta? Aquela em que Audrey estava trabalhando. $340 mil para o projeto de eficiência. Helena olhou para mim e depois para ele. O escopo desse projeto justifica cerca de $185 mil. O cliente tem um orçamento de $350 mil. Estamos cobrando $340 mil. Mas isso é exatamente o que estou mandando você fazer. A menos que queira sair daqui como a Audrey. O estacionamento ficou em silêncio. Helena permaneceu parada por alguns segundos, então endireitou a postura. Eu me demito. Blake abriu a boca, surpreso. O quê? Eu me demito, com efeito imediato. Não vou cobrar valores abusivos de um cliente nem trabalhar para alguém que exige isso. Você não pode simplesmente... Acabei de fazer. Helena se virou para mim. Podemos conversar? Sobre oportunidades? Claro. Caminhamos até o meu carro, deixando Blake para trás, visivelmente irritado. Vocês duas estão demitidas, ele gritou. E vou falar com meu advogado. Helena não olhou para trás. Chegamos ao carro e destranquei a porta. Isso foi incrível, disse ela. Mas também dá um pouco de medo. Você tem algum plano? Tenho um início de plano e 16 clientes que demonstraram interesse em continuar comigo. Meu celular vibrou. Mensagem de Ryan Foster, outro consultor sênior. A Helena realmente pediu demissão no estacionamento? Porque se você estiver começando algo, tenho interesse. Mostrei a mensagem para a Helena. Outra chegou. Sophie Chen. Soube do que aconteceu. Pode contar comigo se precisar de alguém na área de dados. Depois, Lucas Wright. Blake convocou uma reunião geral urgente. O pessoal está revoltado. Pelo menos 4 estão pensando em sair. Vocês vão montar algo? Olhei para Helena. Acho que vamos começar uma empresa. Cheguei em casa e me sentei com o laptop. Se eu realmente fosse seguir por esse caminho, precisava agir com rapidez.
Abri um documento novo e comecei a escrever. Vance Consulting Group, plano de negócios. Trabalhei a noite inteira, movida a café e adrenalina. Estrutura da empresa. Sociedade limitada, inicialmente com uma única sócia, com possibilidade de participação futura para novos parceiros. Serviços. Consultoria em gestão, eficiência operacional e planejamento estratégico. Tudo o que eu já fazia, mas com transparência e ética na cobrança. Escritório. Espaço de coworking no início, com custos reduzidos. Equipe. Eu, Helena e possivelmente outros consultores da Harrison. Preços competitivos e justos. Sem valores inflados, sem cobranças ocultas. Captação de clientes. Eu já tinha 16 clientes interessados em continuar comigo, sujeitos à formalização dos contratos. Isso representava cerca de 8.200.000 dólares por ano. Às 3 horas da manhã, eu já tinha um rascunho do plano de negócios. Nos dias seguintes, registrei a empresa, garanti um espaço de coworking e preparei as propostas para os clientes que já haviam demonstrado interesse. Na manhã seguinte, criei um logotipo simples e uma página inicial para o site. Às 8 horas, comecei a ligar. Jonathan Wright atendeu rapidamente. Audrey, espero que tenha boas notícias. O Vance Consulting Group começou a dar seus primeiros passos. Me envie a documentação. Quero deixar claro que estamos começando com uma estrutura enxuta. Somos poucos, sem luxo, mas com foco total em qualidade e preços justos. É exatamente isso que buscamos. Envie tudo. Segunda ligação. Christina Park. Por favor, me diga que você está ligando para o que estou pensando. O Vance Consulting Group está em fase inicial. Se a Apex quiser migrar, sim, pode enviar. Às 9 horas, eu já tinha falado com 12 dos 16 clientes. Todos confirmaram interesse em migrar, respeitando os trâmites legais e contratuais. Às 9 horas e 5 minutos, meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. É Audrey Vance. A voz estava alterada. Blake Harrison. Sou eu. Onde estão meus clientes? Recebi sinalizações de rescisão de 12 empresas. 12. Em poucas horas. Todas iniciando o processo formal. Afastei o telefone da orelha por um instante. Blake, você precisa se acalmar. Me acalmar? Você acabou com a minha carteira de clientes. Eu não fiz nada ilegal. Os clientes tomaram suas próprias decisões. Você violou o acordo de não concorrência. Não violei. E consultei orientação jurídica sobre isso. Eu não estou indo trabalhar para um concorrente. Abri minha própria empresa e, conforme orientação jurídica, a cláusula de não concorrência pode não se aplicar neste caso, embora isso ainda dependa de análise legal. Vou processar você. Com base em quê? Os clientes encerraram os contratos de forma legal. Eu não fiz nenhum tipo de abordagem direta enquanto ainda trabalhava na empresa. Apenas comuniquei minha saída, e eles demonstraram interesse por conta própria. Você planejou tudo isso. Eu apenas reagi à sua decisão de me demitir. O que fiz depois disso diz respeito a mim, não a você. Eu conseguia ouvir vozes ao fundo, pessoas falando alto, um verdadeiro tumulto. Blake, o que está acontecendo aí? Estou em um saguão praticamente vazio, porque vários membros da equipe de consultoria já pediram demissão, ou estão considerando sair. E estão dizendo que vão trabalhar com você. O quê? Helena Rodrigues, Ryan Foster, Sophie Chen, Lucas Wright. Todos eles. Eu não havia falado com nenhum deles, exceto Helena. Blake, eu não fiz nenhum tipo de abordagem para recrutar sua equipe. Então por que todos estão indo atrás de você? Talvez porque não queiram continuar trabalhando para alguém que manda enganar clientes. A ligação foi encerrada. Meu celular vibrou com uma mensagem de Helena. 4 de nós acabamos de pedir demissão. Podemos nos encontrar? Queremos fazer parte da Vance Consulting. Respondi rapidamente. Cafeteria na quinta com a Main, em 30 minutos. Eles chegaram juntos. Helena, Ryan, Sophie e Lucas se sentaram ao redor da mesa que eu havia escolhido. Me contem tudo, eu disse.
O que aconteceu exatamente na Harrison hoje de manhã? Sophie pegou o celular. Blake enviou um e-mail. Às 8 da manhã, convocou uma reunião geral de emergência. Disse que qualquer pessoa que fosse vista falando com você seria demitida na hora. Depois anunciou que vários clientes tinham rescindido o contrato e colocou toda a culpa em você, completou Lucas. E como o pessoal reagiu? Perguntei. Mal, respondeu Helena. Ryan se levantou e perguntou se era verdade que Blake tinha mandado você inflar a proposta da Quantum Dynamics. Ryan fez uma expressão de desagrado. A resposta dele foi: essa informação é confidencial e não diz respeito a você. O que todo mundo entendeu como confirmação, acrescentou Sophie. Depois eu perguntei se ele tinha te demitido por você se recusar a cobrar um valor abusivo do cliente, disse Helena. E foi aí que ele perdeu o controle, completou Lucas. Começou a gritar sobre lealdade. Foi péssimo. Então eu me levantei e pedi demissão, disse Ryan. Falei que não trabalharia para alguém que exige esse tipo de conduta. Eu pedi demissão logo em seguida, disse Sophie. Eu aguentei um pouco mais, mas também saí, disse Lucas. E mais 3 pessoas também pediram demissão, acrescentou Helena. Consultores juniores. Eles vieram junto com a gente. Recostei na cadeira. Então Blake perdeu 12 clientes e 7 consultores em menos de um dia. Parece isso mesmo, disse Ryan, olhando para mim. Então, você tem espaço para mais 4? Antes de qualquer coisa, eu disse, preciso ser transparente. Comecei essa empresa há poucas horas. Ainda não tenho estrutura completa, nem garantia de que isso vai dar certo. O que tenho são 12 clientes dispostos a migrar, sujeitos aos trâmites legais e contratuais. Essa receita permite começar de forma enxuta, mas não será um ambiente corporativo tradicional. Ótimo, respondeu Ryan, porque o ambiente que a gente tinha era péssimo. Blake transformou a Harrison em um caos, disse Sophie. Por que agora? Perguntei. Porque você teve coragem, disse Lucas. Você enfrentou a situação, saiu e começou algo novo. É esse tipo de liderança que a gente quer seguir. Respirei fundo. Certo, a ideia é a seguinte. O Vance Consulting Group terá uma estrutura enxuta, com possibilidade de participação para os sócios. Vamos operar com baixo custo em coworking e foco total na qualidade do trabalho, preços justos e relacionamento de longo prazo com os clientes. E os salários? Perguntou Ryan. Competitivos, mas talvez não tão altos quanto antes. Em compensação, haverá participação nos resultados. Estou dentro, disse Helena imediatamente. Eu também, disse Sophie. Conta comigo, disse Lucas. Ryan assentiu. Vamos em frente. Passamos as horas seguintes na cafeteria dando os primeiros passos para estruturar a empresa. Helena assumiu a parte operacional. Ryan ficou responsável pela área técnica. Sophie liderou a área de dados. Lucas cuidou do desenvolvimento de negócios. E eu permaneci à frente do relacionamento com os clientes. Às 14 horas, já tínhamos uma estrutura definida. Às 15 horas, alinhamos os termos da parceria e iniciamos a formalização dos contratos. Às 16 horas, organizamos nossa ida para um espaço de coworking. Às 17 horas, já estávamos preparados para iniciar as operações nos dias seguintes. Na manhã seguinte, cheguei ao coworking às 7 horas e encontrei Helena concentrada no laptop. Temos um problema, ela disse. Blake está tentando nos prejudicar. Ela virou a tela para mim. Ele enviou e-mails para todos os clientes. Li a mensagem. Prezado cliente, tomamos conhecimento de que a ex-funcionária da Harrison Consulting, Audrey Vance, entrou em contato com clientes de forma inadequada, utilizando supostas informações internas. A senhora Vance foi desligada por questões de desempenho e violação de políticas internas. Estamos oferecendo um desconto de 25% em serviços futuros para clientes que permanecerem conosco. Atenciosamente, Blake Harrison. Ele enviou isso para todos?
Perguntei. Para todos que encerraram contrato. Meu celular tocou. Jonathan Wright. Audrey, acabei de receber um e-mail absurdo do Blake Harrison. Problemas de desempenho? Ele continuou. Você é a melhor profissional com quem já trabalhei em 20 anos. Vou encaminhar isso para o jurídico. Isso pode ser considerado interferência indevida. Depois que desliguei, o telefone não parou mais. Clientes ligando, enviando mensagens, todos indignados. Até às 9 da manhã, eu já tinha recebido 12 ligações e 23 e-mails. Nenhum cliente voltou atrás. Alguns, inclusive, cogitavam medidas legais contra Blake. Na verdade, isso está nos favorecendo, disse Ryan. Ele está demonstrando desespero. Vamos agir com profissionalismo, respondi. Helena, envie um e-mail aos clientes agradecendo a confiança e confirmando que estamos prontos para atendê-los, sem mencionar o Blake. O telefone tocou novamente. Era Walter Chen. Senhora, Vance, precisamos conversar sobre sua atuação recente. O que exatamente? Blake Harrison acredita que a senhora utilizou informações confidenciais para atrair clientes. Walter, eu não utilizei nenhuma informação confidencial da empresa. Apenas entrei em contato com clientes com quem já tinha relação profissional ou cujos dados são públicos. Ele pretende entrar com uma ação. Ele pode tentar. Mas isso provavelmente não terá fundamento jurídico suficiente para avançar. Vários clientes já se ofereceram para apoiar minha defesa. Houve um breve silêncio. Walter, eu sei que você está cumprindo seu papel. Mas Blake está tomando decisões ruins. Isso não vai terminar bem para ele. Entendido. Vou repassar sua posição. O projeto da Quantum Dynamics começou oficialmente na segunda-feira seguinte. Jonathan Wright entrou na reunião pontualmente às 9 horas. Audrey, antes de começarmos, quero dizer algo, ele disse. O que você fez exigiu coragem. Sair de um cargo estável por manter seus princípios não é comum, e é exatamente por isso que estamos aqui. Agradeço, Jonathan, respondi. Vamos fazer deste projeto um exemplo de como trabalhar com ética e resultado. Esse é exatamente o caminho. Passamos as 6 semanas seguintes executando o projeto com excelente resultado. O escopo envolvia a eficiência operacional da área de produção da Quantum. Avaliamos processos, identificamos gargalos e aplicamos soluções que elevaram a produção em 23%, ao mesmo tempo em que reduziram os custos em $2.100.000 por ano. Helena conduziu o cronograma com extrema precisão. Ryan liderou toda a parte analítica. A análise de dados da Sophie revelou padrões importantes nos atrasos da produção. Lucas fez a ponte com a equipe da Quantum, e eu acompanhei tudo de perto, garantindo que entregássemos exatamente o que havia sido combinado. O valor final ficou em $185.000, exatamente como eu tinha previsto. Jonathan me ligou pessoalmente ao receber a fatura. Audrey, a Harrison teria cobrado o dobro para entregar metade disso. Você conquistou um cliente para sempre. Era exatamente o que eu buscava. E vou te indicar para outras pessoas. 3 empresas da minha rede de CEOs estão procurando consultoria. Em 2 semanas, fechamos 3 novos clientes. Em 1 mês, já eram 7. Em 3 meses, o Vance Consulting Group já contava com mais de 20 clientes ativos, embora o crescimento tenha exigido muitos ajustes e bastante esforço operacional. Mudamos para um escritório menor, contratamos mais 2 consultores e uma assistente administrativa. A receita do nosso primeiro trimestre completo chegou a $3.100.000, com uma margem de lucro de 34%. Desde o início, a empresa apresentou resultados positivos, apesar dos desafios naturais do crescimento. 1 ano após minha saída da Harrison Consulting, eu estava diante de 40 pessoas, toda a nossa equipe reunida no encontro anual da empresa. O Vance Consulting Group havia crescido muito além do que eu imaginava. 37 clientes ativos, $14.200.000 em receita anual, 40 colaboradores e reconhecimento no mercado por práticas éticas. Há 1 ano, eu disse à equipe,
Tomei uma decisão que me assustou profundamente. Deixei um emprego estável porque me recusei a abrir mão dos meus valores. Eu não tinha um plano estruturado, nenhuma segurança, nem garantia de que daria certo. Olhei ao redor da sala. Helena, Ryan, Sophie e Lucas. Meus sócios desde o início, agora líderes consolidados. Os consultores que se juntaram a nós e a equipe de apoio que mantinha tudo funcionando. Mas eu tinha algo mais importante. Relacionamentos construídos com base na confiança. Colegas que compartilham os mesmos princípios. E a certeza de que fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, sempre vale a pena. Esta empresa existe porque escolhemos a integridade em vez da conveniência. Escolhemos transparência em vez de maximizar ganhos imediatos. Escolhemos relações de longo prazo em vez de resultados rápidos. E com o tempo, isso se mostrou sustentável. Não porque somos mais inteligentes, mas porque as pessoas querem trabalhar com quem elas confiam. Porque os clientes valorizam a honestidade. Porque no longo prazo, fazer o certo é o único caminho sustentável. A sala inteira aplaudiu. Depois da reunião, Helena me chamou de lado. Você ficou sabendo que a Harrison Consulting encerrou as atividades no mês passado? Eu não sabia. O que aconteceu? Eles não conseguiram se recuperar depois de perder os principais clientes. Blake tentou reverter a situação, mas a reputação da empresa foi afetada. Acabaram declarando falência depois de meses tentando se reerguer. Não senti satisfação com aquilo. Apenas uma certa tristeza pelo desfecho. E o Blake? Pelo que soube, ele está trabalhando em uma empresa de médio porte, sem cargo de liderança. 2 anos após a fundação do Vance Consulting Group, fui convidada para palestrar em uma conferência sobre ética nos negócios. O tema era a construção de confiança na consultoria, e como a integridade também é uma estratégia inteligente. O auditório estava cheio. Contei toda a trajetória. A pressão para inflar valores na Quantum Dynamics, minha demissão, o início da empresa, os 16 clientes interessados em continuar comigo, sujeitos à formalização, e o crescimento gradual da empresa. Durante as perguntas, uma jovem levantou a mão. Senhora Vance, o que a senhora diria para alguém que precisa comprometer seus valores para manter o emprego? Pensei por alguns instantes. Eu diria que a reputação é construída aos poucos e pode ser perdida muito rápido. Uma decisão errada pode parecer pequena. Um valor inflado, um atalho, um cliente enganado. Mas é assim que tudo começa a desmoronar. Também diria que sair é assustador. Eu estava com medo quando deixei a Harrison. Não sabia o que iria acontecer, mas sabia que conseguiria lidar com a incerteza. O que eu não conseguiria era viver sabendo que abri mão da minha integridade. E por fim, diria que sempre existem consequências ao fazer o que é certo. Você pode perder o emprego, enfrentar disputas legais ou ser visto como idealista. Mas permanecer em um lugar que exige que você traia seus princípios custa muito mais caro. Esse custo é interno. Os aplausos foram intensos. Após a palestra, pelo menos 20 pessoas vieram falar comigo. Profissionais iniciantes, gestores e até executivos experientes. Todos com histórias parecidas. Pressões, exigências questionáveis e medo de se posicionar. A todos eu disse a mesma coisa. Sua integridade é algo que ninguém pode tirar de você, a menos que você mesma decida abrir mão dela. 3 anos após deixar a Harrison Consulting, o Vance Consulting Group se tornou uma das empresas mais respeitadas do mercado. 62 colaboradores, 28 milhões de dólares em receita anual, presença em 3 cidades e 98% de retenção de clientes. Mais importante do que os números era o que construímos. Uma empresa onde as pessoas sentem orgulho de trabalhar. Onde os clientes sabem que recebem orientação honesta e cobrança justa. Onde fazer o certo não é discurso, é prática diária. Helena se tornou diretora de operações. Ryan assumiu a estratégia. Sophie passou a liderar uma área de ciência de dados reconhecida no mercado. Lucas transformou o desenvolvimento de negócios em um diferencial competitivo. E eu me tornei CEO de uma empresa que prova algo em que sempre acreditei.
Integridade não é desvantagem. É uma vantagem competitiva real. Os clientes que vieram comigo desde a Harrison continuam até hoje. Trouxeram indicações, que geraram novas indicações. Todo o crescimento aconteceu por meio de recomendações de pessoas que valorizam relações de confiança. Quanto àquele dia em que Blake Harrison exigiu que eu cobrasse valores abusivos da Quantum Dynamics, foi sem dúvida a melhor demissão que já recebi, porque me obrigou a escolher entre abrir mão dos meus valores ou seguir outro caminho. Eu escolhi sair. E construí algo muito melhor do que imaginava. É isso que acontece quando você se recusa a cobrar de forma injusta. Quando você defende o que é certo. Quando entende que integridade não está em negociação. Você pode perder um emprego, mas ganha tudo aquilo que realmente importa. A verdadeira lição dessa história não está no crescimento da empresa, mas na decisão silenciosa que aconteceu antes de tudo. Audrey não venceu porque era mais preparada ou porque tinha um plano perfeito. Ela venceu porque entendeu algo que muitos ignoram. Quando você aceita pequenas distorções nos seus valores, você começa a construir um caminho que, no longo prazo, se volta contra você. O sistema pode até recompensar resultados rápidos, mas dificilmente sustenta quem abre mão da própria integridade. O que essa trajetória mostra é que confiança, reputação e coerência não são apenas conceitos abstratos, são ativos reais, acumulados ao longo do tempo, que podem sustentar decisões difíceis quando tudo parece incerto. No fim, não foi a coragem de empreender que definiu o resultado, mas a recusa em negociar aquilo que não deveria ser negociado. O que mais chama a atenção nessa história é como o conflito central não é externo, mas interno. Não se trata apenas de um chefe exigindo algo errado ou de uma empresa com práticas questionáveis. Trata-se do momento em que alguém precisa decidir quem é, independentemente do contexto. Muitas pessoas esperam condições ideais para agir com integridade, mas a verdade é que essas condições raramente existem. Audrey não tinha garantias, não tinha segurança e nem certeza de sucesso. Ainda assim, escolheu sair. Isso revela algo importante. Integridade não é confortável, nem conveniente, nem previsível. É uma escolha que, muitas vezes, custa caro no curto prazo. Mas também mostra que estruturas frágeis, baseadas em decisões erradas, eventualmente colapsam. E quando isso acontece, quem construiu sua base de forma sólida não apenas sobrevive, mas cresce. A pergunta que fica não é sobre o que aconteceu com ela, mas sobre o que cada pessoa faria na mesma situação. Se essa história fez sentido para você, se já passou por algo parecido ou já questionou se a integridade realmente faz diferença nos negócios, junte-se à nossa comunidade. Clique no botão de inscrição enquanto seguimos rumo aos 60.000 inscritos. Agora me diz, se hoje você tivesse que escolher entre crescer rápido ou crescer certo, qual caminho realmente sustentaria o seu futuro? E em qual momento você percebe que Audrey deixou de ser funcionária para se tornar dona do próprio destino? Foi na demissão ou na primeira decisão depois dela? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino, porque as próximas histórias podem mudar a forma como você enxerga decisões que parecem pequenas, mas não são. Obrigado por estar aqui. E obrigado por acreditar que é possível fazer negócios com integridade.